meu nome é Elzira Berensen, agora Pito. Eu nasci em Foz do Iguaçu. Saímos de lá ainda criança, bebê, e foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e aí, como meus pais eram estrangeiros, tivemos que sair das 3 fronteiras, né? E aí viemos para Campo Mourão. A partir dali a gente não tinha igreja, não tinha todos os filhos, tudo sem batizar. Aí meu pai encontrou o padre Aloísio Jacó, ele batizou do 3º filho para baixo, todos na igreja católica, mesmo admitindo que meu pai não seguisse a igreja católica. Ele fez isso porque ele dizia que os pagãozinhos não podiam ficar, né? Então a gente, meus irmãos até foram na primeira comunhão e tal, ia na escola. Eu já não fiz a primeira comunhão, porque quando eu estava na época, aí já chegou um pastor aqui para Piabiru, o pastor Alberto Schell, de Mandaguari, e a gente então nessa época começamos a frequentar culto na casa dos membros. Como eu tinha na época uns 10 anos, eu não tenho muita lembrança assim. Só sei que depois foi construída uma capela de madeira. No dia da inauguração foi a maior geada que deu aqui, né? E então eu não vim, na verdade, naquele dia nós não viemos, porque a gente morava no sítio, né? Então quem poderia vir veio, né, de carroça, porque não tinha carro naquele tempo. E depois de um tempo a gente então começou a frequentar a igreja, depois a escola. E aí a gente cresceu aqui, casamos aqui, tive meus filhos, batizaram aqui, confirmaram, os 2 mais velhos, né? Tudo batizado aqui. E por conta de trabalho, a gente mudou para Campo Mourão, de Campo Mourão mudamos para Maringá e estamos lá até hoje. A senhora lembra das construções? Como é que foi as construções? Como é que as coisas foram caminhando? Depois que começaram a aumentar os membros, a capela ficou pequena. A escola ainda funcionou naquela capelinha, né? Começou a funcionar ali. Então era seriado, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Aí depois que, vendo a necessidade de uma escola maior, de uma igreja maior, isso já foi bastante. Quando você veio para cá, Osmar, já tinha essa aqui já, né? Uhum. Então, daí construíram aqui, e aí, então a escola também veio para cá, né? Então ficou... E quando a escola começou, não precisa filmar. Quando a escola se transformou em igreja, a senhora estava aqui ainda? A senhora lembra desse momento? Sim, eu fiquei aqui. Que ano que nós saímos daqui? 1980. Hã? 1980. Em 80. Como é que foi essa transição de vir à igreja para esse ambiente aqui? Achei mais antes. A igreja e a escola sempre estiveram juntos, né? Funcionava ao mesmo tempo? Sim, no meio da semana era a escola e no domingo então a igreja, né? Então depois a gente até recebeu uma zeladora, porque aí os professores ganhavam um tanto do Estado, né? Para 4 horas, fazia 40 horas semanais, eles ganhavam só para 20, né? Então a igreja pagava, os alunos pagavam no início, né? Depois acho que foram tirando, né? Na época do pastor Arnold, né, quando ele era professor também da escola, sim, você também auxiliou ele, né? Sim, eu ajudava, né? Ajudava ele, né? Eu era uma auxiliar de turma. Eu acho que aquilo me incentivou para depois ser a professora uma pedagoga, né? E professor de escola bíblica também, né? A escola bíblica, logo que eu me confirmei, né, já precisava de ajudante, tinha bastante crianças na época, né? Eu ajudava também na escola bíblica, né? E a senhora lembra do primeiro pastor que chegou aqui?
O primeiro pastor fixo foi o pastor Arno Shell. Inclusive foi ele que me... Eu estudei com ele ainda, sabe que agora não sei. Será? Ele deu aula em 55. Eu estudei sim, e daí eu tive... isso, eu estudei e confirmei com ele, né? Aí depois que chegou... teve o Guido, o professor Valdemiro Ruff, e ele ficou não sei quantos anos aí, né? Eu também fui aluna do professor Valdemiro. Então, e a primeira turma foi dele, o professor Valdomiro, que começou a escola, em 1953. Então, quando ele foi embora, que chegou a... Isso. Ele não foi embora, ele era membro, né? Ele participava. Ele desistiu, ele foi trabalhar com outra coisa, né? Sim. Porque... mais ou menos isso. Aí depois veio o Eduardo Mittelstedt, né? Depois veio o Arnaldo Jandrei e depois que veio o Osmar, então, né? Aí vocês se casaram, se conheceram, se casaram. Daí casamos, tivemos uma família aqui, né? Mas até hoje parece que eu estou sempre em casa aqui ainda, né? Porque, nossa, é uma coisa muito... Exatamente, isso que eu ia dizer. Quais as lembranças que traz para a senhora quando a senhora vem no ambiente aqui da igreja? Eu estou em casa, né? Isso aqui, fui para Campo Mourão, não gostava de lá. Fui para Maringá, tem coisa que eu gosto, mas assim, no ambiente da igreja, é aqui que eu me sinto bem, né? Porque acho que foi que a gente cresceu, né? Agora lá os filhos cresceram, né? Então... Tem boas lembranças de juventude? Sim, a juventude, os vôlei, jogo de vôlei, dedo quebrado aqui. Até hoje não sei jogar vôlei, mas a gente tentava, né? Foi muito, muito bacana, viu? Daquele tempo a gente não tinha rede social, então assim, a gente se divertia, né? Então, tinha muito jovem, né? A família dos Hittner era uma família muito grande, né? Então... quais as famílias que estavam aqui, a senhora lembra? Assim? Olha, quando nós entramos aqui, eram os Freitag, né? Os Freitag, eles falam, os Klein, um dos que era só ele, era o Otto... Otto Heinrich, ele era sogro do Eitelwein, né? Só ele, mas ele, depois que começou a igreja, ele largou. No começo, né, quando começou, ele ajudou a vir. Aí a nossa família, os Hittner, eram 5 irmãos, 5 irmãos, Sim. né? Cada um tinha uma família grande, então eles vinham com um caminhão de tora, né, todo domingo. Atrasavam os cultos, porque chegava atrasado. Era bem divertido. Aí teve o seu Lauro Roque, na época, né, do começo. E vocês também moravam no sítio? Nós morávamos no sítio. Daí depois, para estudar, a gente ficou na casa de famílias, ajudava a cuidar dos filhos dos outros para poder vir para a escola, né? Então, foi meio sofrido naquela época, né? Eu ainda era numa chácara do Senger, da dona Jaci ali, né? Os parentes dela, né? Também era uma família bem grande. Essa era uma realidade diferente de hoje. As famílias eram numerosas, né? Numerosas. E tudo longe, não tinha para se movimentar. Um ou outro tinha um caminhão, um carro, uma carroça, né? Mas a maioria era carroça ou a pé mesmo, né? Bicicleta. E mesmo assim, diante dessa dificuldade, a senhora percebia o engajamento do povo em relação à igreja? Muito maior que hoje. O povo era bem chegado na igreja, o povo não faltava os cultos, né? Eram sempre bem... Chovia ou fazia sol, o povo estava aí. Vamos agora...